Muitos escritores de ficção científica do início e meados do século XX descreveram a criação de um sol artificial em suas obras. Essa ideia na época era muito ousada. Desde os tempos antigos, a humanidade tem adorado o Sol em todos os lugares do nosso planeta, identificando-o com Deus. Há muitos vestígios disso, desde pinturas rupestres a templos antigos semi-destruídos em homenagem a essa estrela. O que motivou esses escritores no desenvolvimento de tal enredo? Infelizmente, eles não precisam mais perguntar isso, e com o advento do século XXI digital, você começa a entender cada vez mais que os escritores de ficção científica eram artistas descrevendo esse processo da natureza. Você acha que isso não pode ser? No entanto, em nosso século, o máximo que se descobriu na prática é inventar cremas de bronzeamento artificial para bronzeamento artificial, e essas não podem funcionar independentemente por conta própria. Algo mais sério na criação de análogos do Sol não funcionou. Os eruditos de qualquer nível sinalizam para sua própria impotência na implementação de tal ideia, apesar do fato de que parece que já alcançaram a criação de colisores. Por que então precisamos desses coletores? Bem, vamos começar com uma foto que estava anteriormente presente em um dos artigos anteriores. Este é o ano de 1901, a cidade australiana de Adelaide, King William Street. Como vemos, no topo da Câmara Municipal, alguma coisa estranha está queimando artificialmente brilhante, muito maior do que as lâmpadas comuns. Em 1920 e mais tarde este item está presente, mas queima com muito menos frequência. Esta é uma foto da mesma rua em 1866. Algo que lembra a descrição de Roma na Idade Média, de acordo com o livro de história soviético, nas ruas de que eles semearam e pastaram gado. Mas a coisa mais interessante é que o nosso objeto incompreensível já existe na torre da prefeitura, e é bem visível que esta é uma bola espaçada a alguma distância da cúpula. Isso já é 1870. As sebes da rua já foram removidas, mas todas as janelas ainda estão entupidas de alguma coisa, e o sinal característico Venda está pendurado no prédio do outro lado da rua da prefeitura. O que aconteceu na Austrália naquela época? Parecia que havia uma catástrofe no hemisfério norte, fluxo de detritos e tudo mais, e aqui temos um quadro semelhante. Temos uma cidade despovoada com prédios centrais à venda, e também vemos janelas subterrâneas semi-cobertas. Mas a coisa principal, nossa bola está realmente pendurada no pináculo. Foi montado lá antes desses eventos incompreensíveis. A janela redonda, que depois foi selada com uma estrela, tinha algum tipo de enchimento e, obviamente, não era um relógio. Obviamente, este item foi retirado. Horas de boa saúde penduradas no prédio do outro lado da rua, não interessavam a ninguém. E antes que nossa bola simplesmente não alcançasse. Desmontar sem um toque aparentemente.
Encontre pelo menos um item que se pareça com uma estação de energia. Você não encontrará. Mas, no entanto, nossas bolas estavam queimando de tal forma que agora nem todo holofote pode repetir algo assim. Como você provavelmente já deve ter adivinhado, esta exposição não durou muito tempo e foi desmontada, como todas as outras exibições ao redor do mundo. As fotos desta exposição à noite podem ser ditas por acaso. Na Europa e na América do Norte, essas fotos são quase nenhuma. Se em algum lugar eles estão disponíveis gratuitamente, esta é uma grande exceção à regra. Esta é a mesma exposição de Paris em 1900. A Torre Eiffel parece estranha para dizer o mínimo. Após o encerramento desta exposição, a Torre Eiffel está em fase de reconstrução e, desta forma, nunca mais a veremos. Como você pode ver, na sua parte superior está a mesma bola, exceto que ela não brilha em todas as direções. Tecnicamente, isso não é difícil de fazer, basta aplicar um invólucro translúcido com um buraco. Porque essas bolas desaparecem de repente de todos os lugares e as informações sobre sua existência são diligentemente esclarecidas. Tudo antes do banal é simples, essas bolas foram capazes de brilhar e aquecer por si mesmas, ou seja, eram um sol artificial, que inspirou todos os escritores de ficção científica. Não por acaso todos os trabalhos sobre este tema apareceram apenas no século XX. É difícil dizer o que inspirou os escritores a levantar este tópico em particular. Eles provavelmente sabiam que tal sol existe e talvez tenham visto com seus próprios olhos. Mas é bem possível que eles simplesmente tenham cumprido uma ordem social, como Léo Tolstói em Guerra e Paz. Essas bolas eram chamadas de helioides, e era muito fácil fazê-las. Foi outra conquista de civilizações passadas, que sobreviveram até o século XX. Quando surgiu uma nova doutrina mundial do desenvolvimento técnico, essas bolas começaram a interferir muito, bem, eles caíram no esquecimento com rapidez suficiente. Até aquele momento, essas bolas estavam praticamente em todo lugar. Há muitas fotos antigas da Europa. Em todos os templos formadores da cidade, as bolas solares estavam presentes naquele momento. É muito fácil distingui-los, eles sempre ficam no campanário a alguma distância da cúpula. Seu principal objetivo era indicar que o templo está ligado. Bem, com a iluminação das áreas à noite, obviamente, não houve problemas. Essa ideia técnica foi transferida dos templos para locais de entretenimento e exposições. Como você pode ver, sob a águia improvisada há uma enorme bola, que é montada a partir de seções. Obviamente, no início do século XX, a fabricação de helioides foi completamente depurada. Qual é o segredo deles, que parece estar perdido agora? A resposta a este enigma é bastante simples e até mesmo está na superfície. É suficiente prestar atenção ao nome, ou melhor, à palavra hélio. O hélio é um dos elementos mais comuns no universo, ele ocupa o segundo lugar depois do hidrogênio. Também o hélio é o segundo na leveza, depois do hidrogênio, substância química. Seu ponto de ebulição é o mais baixo entre todas as substâncias conhecidas. O hélio é o elemento menos quimicamente ativo do 18º grupo, gases inertes, e, em geral, de toda a tabela periódica. Muitos compostos de hélio existem apenas na fase gasosa na forma das chamadas moléculas de hexímero, nas quais os estados de elétrons excitados são estáveis e o estado fundamental é instável. O hélio forma moléculas diatômicas Re+2, fluoreto de Ref,
cloreto de HCl, as moléculas de hexímeros são formadas sob a ação de uma descarga elétrica ou radiação ultravioleta numa mistura de hélio com flúor ou cloro. Quando uma corrente é passada através de um tubo cheio de hélio, observam-se descargas de cores diferentes, dependendo principalmente da pressão do gás no tubo. Normalmente, a luz visível do espectro de hélio tem uma cor amarela. À medida que a pressão diminui, as cores mudam para rosa, laranja, amarelo, amarelo brilhante, verde amarelado e verde. Isto é devido à presença no espectro de hélio de várias séries de linhas localizadas na faixa entre as partes infravermelha e ultravioleta do espectro. As linhas de hélio mais importantes na parte visível do espectro situam-se entre 706,52 nm e 447,14 nm. Uma diminuição na pressão leva a um aumento no caminho livre médio do elétron, isto é, a um aumento em sua energia após a colisão com átomos de hélio. Isso leva à transferência de átomos para um estado excitado com maior energia. Hexímer inglês, originalmente um atalho para um dímero excitado do inglês hexerdímer, é uma molécula dimérica ou heterodimérica de vida curta formada a partir de dois tipos de átomos, pelo menos um dos quais está no estado excitado por elétrons. Este material é usado como corpo de trabalho de um hexímer laser e hexílamps. Hexímers são frequentemente diatômicos e se formam entre dois átomos ou moléculas que não formariam uma ligação química se ambos estivessem no estado fundamental. A vida útil dos hexímers é muito curta, normalmente alguns nanosegundos. A ligação de vários átomos a um cluster de matéria de Rydberg pode aumentar o tempo de vida para segundos. Hexílamp, lâmpada hexíplex e lâmpada hexímer, são variedades de lâmpadas de descarga de gás, uma fonte de radiação ultravioleta, incluindo aquelas com um comprimento de onda inferior a 200 nm. Uma classe relativamente recente de fontes de radiação espontânea que usa radiação de não equilíbrio de moléculas de hexímero ou hexíplex. A principal diferença de hexílamps das fontes luminescentes existentes, bem como térmicas, de emissão espontânea das faixas UV e VUV é o espectro de emissão. Até 80% ou mais do poder total de radiação pode ser concentrado em uma faixa relativamente estreita da molécula correspondente. Neste caso, as potências de radiação específicas excedem os valores característicos das lâmpadas de baixa pressão nas transições ressonantes dos átomos. A imagem é geralmente mais clara. Todos os hexílamps foram inventados há muito tempo, mas até agora foram escondidos com segurança. E eles não funcionavam de forma alguma a partir de um circuito de 2 fios, mas da tensão que o templo dava ao pináculo. E se você ainda ver a foto daqui, os quebra-cabeças finalmente se encaixam. A cor desejada do brilho poderia captar a regulação usual da pressão do hélio dentro do balão. E o fornecimento de energia helioide foi produzido por qualquer instalação da cúpula, mesmo que ela estivesse localizada nas proximidades. Isso pode explicar muitos dos inexplicáveis fenômenos da luz que estavam presentes na própria exposição do PPIE.